Agora nós vamos fazer a correção dos exercícios da tabela periódica da parte 2. Eu espero que todos tenham feito os exercícios em casa, né? Então vamos lá. O primeiro diz que a gente tem que localizar os elementos sem consultar a tabela. Tem que localizar onde ela está, o período e a família que elas estão sem localizar. O que a gente vai fazer primeiro? Então, primeiro, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. A gente não vai fugir disso, gente. A gente sempre tem que fazer a distribuição eletrônica, porque é por isso que é bom aprender. Ó, então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, aqui eu tenho 10, 3S2, 12, 3P6, 4S1, né? Aqui dá 18, então aqui dá 19. Então, essa aqui coincidiu, que é a minha camada de valência e também é o meu subnível mais energético. O que eu vou fazer agora? Terminou um 4S1. Então, esse aqui é o período. E aqui vai me dizer em que família, né, ela se encontra. Então, terminou no 4, então vai estar no quarto período. Aqui, terminou em S1, então lá pela aquela formulinha, vai ser o próprio 1. Então, ela vai estar no grupo ou família 1, né? Então, ele é da família dos metais alcalinos, né? E ele está no bloco S da tabela periódica, certo? Então, vamos para o outro. Aqui, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica da mesma forma, do mesmo modo. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aqui é 18, então 4S2. A mesma coisa eu vou ter, né? Aqui, ó. Ele é a minha camada de valência e também o subnível mais energético. E o que isso quer dizer, né? Que aqui eu tenho período e aqui, esse conjunto aqui, eu vou ter a família. Ah, mas de que forma? De forma dessa forma aqui, ó. O 4 que tava ali é o quarto período. O S2, lembra que o N aqui é igual ao N aqui, então ela é o 2,
no grupo 2 ou na família 2. O que ele é? Né? Ele é dos metais alcalinos terrosos, né? Também é do bloco S. Fácil, né? A número 2 diz que um elemento X localiza-se no quarto período e no grupo 4A ou no 14, né? Então, qual é o seu subnível mais energético? Que subníveis representam sua camada de valência? Qual é o número atômico dele? Então, se ele está no quarto período, ele termina assim. E ele está na família 14. Na família 14, ele vai terminar em P, né? Porque o 14 está aqui, ó, no P, né? Ele termina em P. E ele me diz, que mais, né? Ele me diz que se ele está na família 14, ele termina em P. E a família 14, vocês lembram aqui, ó, que eu falei, né? P1, P2, termina em P2. P2, certo? Esse aqui é o subnível, né? Mais energético. Então, esse aqui é o meu subnível mais energético. Agora, a camada de valência. Para ele terminar em P, ele teve que ter tido o S antes. Então, ele teve 4S2 e 4P2. Então, essa aqui é a camada de valência. E qual seria esse número atômico, né? A gente vai ter que fazer a distribuição até esse número para saber quanto que dá. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P2. A soma desses números aqui vai me dar um número 32. Então, esse 32 é o meu número atômico. 32. Vamos ver qual é? Então, o 32 é esse aqui, ó. Ele está no quarto período, né? 1, 2, 3, 4. 32. É bom você sempre ter uma tabela para ir olhando, né? Se organizando. Número 3. Onde se localiza o elétron de diferenciação de um elemento de transição interna do sexto período da tabela periódica e do sétimo? Se ele diz que está no sexto período, né? No sexto período, ele tem 6 níveis de energia, né? E nesses elementos, né, o elétron de diferenciação está no subnível
F, né? Então, ele vai estar no subnível F. Portanto, ele estará, se ele está no sexto período, ele está no 4F, né? E a mesma coisa acontece, ó, no sétimo período. Tem 7 camadas, né? 7 níveis de energia. Então, vai me dar o subnível. Se esse é F, e se aqui foi o 4, aqui é o 5F, né? Lá dos actinídeos e dos lantanídeos. Fácil de fazer. A número 4. Qual é a principal característica dos elementos representativos pertencentes, né, a uma mesma família da tabela periódica? Qual é a principal característica, né? Se eles são da mesma família, quando a gente é da mesma família, a gente tem sempre as mesmas características, né? Sobrenome, jeito de agir, maneira de pensar. Então, a principal é a semelhança né? É a semelhança nas propriedades químicas. Por quê, né? Por apresentarem em uma mesma família, mesmo número de elétrons. Na camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa do átomo, mais longe do núcleo. Essa é a camada de valência. Aqui, o diagrama de Linus-Pauling foi utilizado para a obtenção das estruturas eletrônicas dos elementos com número 53 e 87. Aponte, né, apresente as estruturas correspondentes a cada um dos elementos. Então, o elemento de número atômico 53. Então, aqui eu tenho que fazer apenas a distribuição eletrônica. Então, vai ser 1, S2, 2, S2, 2P, 6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, 4P6, 5S2, 4D10 e 5P5. Certo? E do 87. Vamos lá, esse aqui vai dar um número um pouquinho maior, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6,
5S2, 4D10, 5P6, vou continuar aqui embaixo, tá? 6S2, 4F14, 5D10, 6P6 e 7S1. Bastante grande. Aqui na letra A era só fazer a distribuição eletrônica. Na letra B, aponte nas estruturas obtidas detalhes estruturais que caracterizam as famílias a que pertencem os elementos, né? Então, nós temos que caracterizar essas famílias. Como é que a gente vai fazer? Então, do número atômico 53, a camada de valência, né? Qual foi? Foi o 5S2 e o 5P5, né? É a camada mais longe do átomo, né? E o subnível mais energético, né? É o 5P5, né? Como é que eu vou encontrar a família, né? A família eu posso somar aqui, que vai dar 7, né? Ou eu posso pegar a minha última camada eletrônica aqui, que coincidentemente foi o subnível mais energético, e fazer aquele cálculo, né? 5 mais 12. Então, aqui vão dar 7 elétrons, né? Mas como terminou no P, ele é do grupo, né? 17. E aqui, né, o período, ele está no 5º período, né? E o que é, né? É a família dos halogênios. Ó, lembrando que aqui eu posso fazer o cálculo, né? N mais 12, que vai dar, o N é o 5, mais 12 é igual a 17, correto? E o número atômico 53, 87, quer dizer, o 87. A camada de valência é o 7S1. Subnível mais energético, né? É o S1. Então, aqui eu vou estar dizendo que pelos cálculos lá, né, o N, ele é igual a N, o meu N vale 1, então é 1, tá no grupo
1. Aqui, ele tá no 7º. Está no 7º período, né? E aqui vai me dizer que a família, né, que é o N, é 1. Então, aqui, ele tem um elétron, tá me dizendo que ele está no 7º período, tá, pessoal? A camada de valência vai me dizer o período que ele se encontra. O subnível mais energético vai me dizer em que família tá. Ele tá na família 1. A família 1 é a família do metal alcalino, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.